Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Palmeiras. Tudo bem? Bom, eu espero que sim. Olha, surgiu notícia aí, até noticiado na ESPN, né? Saiu na ESPN uma matéria, que vem de uma informação de um jornalista português, também foi noticiado em outros lugares, né? Que o Palmeiras está interessado no Marcos Vinícius, ou seja, voltou a se interessar pelo Marcos Vinícius, jogador centroavante que joga pelo PSV Eindhoven, emprestado pelo Benfica. E o mais assustador é que o Palmeiras estaria disposto a pagar uma bela grana aí por esse jogador, que tem 27 anos, é camisa 9. Na ESPN, a informação que vem do jornalista português é de que, muito conhecedor ali da interna do Benfica, é que o Palmeiras estaria disposto a pagar até 10 milhões de euros pelo Carlos Vinícius, né, e um salário mensal de 1.200.000 reais por mês. Né, para um clube que não tem dinheiro, complicado bancar um salário tão alto assim para um jogador que tem 27 anos e que não teria um mercado muito interessante assim depois lá na Europa. Poderia perfeitamente ser negociado com outros mercados do futebol mundial, mas não o europeu. Não o europeu necessariamente. Então, de certa forma, ele não é aquele tipo de atleta que o Palmeiras contrataria com uma certa idade para depois ganhar dinheiro com ele, né? Porque o Palmeiras já gastaria um bom dinheiro com ele e dificilmente um clube europeu pagaria, né, por esse jogador de 27 anos, um valor até semelhante ao que o Palmeiras pagaria por ele junto ao Benfica. Então é um pouco estranho tudo isso, né? Mais uma notícia aí, ela vem de algumas fontes, né? Ela vem de algumas fontes e é muito possível, né? É muito provável essa hipótese de que isto seja aí um blefe, seja que não venha, enfim, que seja jogada de empresários e tal, mas vem de mais de uma fonte, né? E ao menos a fonte que a ESPN consulta, que a meu ver, inclusive, fala de um salário, mas de um valor pelo negócio que está bem diferente da outra informação que eu tenho, né? Enfim, a fonte portuguesa é uma fonte considerada bem séria, né? Mas de onde vem o interesse do Palmeiras no Marcos Vinícius e por que o Palmeiras estaria interessado nesse jogador? Vamos imaginar, por exemplo, que o Palmeiras esteja mesmo disposto a pagar 6 milhões de euros e não 10 milhões de euros pelo Marcos Vinícius. Ainda assim a gente ficaria perguntando por que não fez uma proposta pelo Alário neste valor. Ou por que não fez uma proposta, até mesmo, vamos lá, vencedora de 7,5 milhões de euros pelo Alário, né? Então são coisas que a gente não consegue entender, mais uma, né, que vem do Palmeiras, que a gente não consegue ter o menor entendimento, né? Porque a gestão da Leila é realmente, definitivamente, muito estranha, é muito esquisita, até porque é uma gestão que quis pagar aqueles milhões e milhões, né, 2 dezenas de milhões ali de euros, né, pelo jogador do Flamengo, né, pelo Pedro, e que depois não tem mais dinheiro, não contrata mais ninguém. Quis pagar esse valor pelo Pedro, mas também não quis contratar o Alário, que é mais jogador que o Pedro. Ó, né? Pedro tá indo, o Alário já voltou, meus amigos, faz tempo, né? Enfim, realmente não dá muito para entender esse tipo de coisa também da direção do Verdão. Mais uma esquisitice dessa gestão estranha, esquisita, da Leila Pereira, da Leila Pereira, né? Então, vamos lá, vamos pensar agora então o Marcos Vinícius. Será que valeria a pena pagar esse valor? Vamos lá, do ponto de vista das características deste jogador, ele é o centroavante que faz aqueles gols feios, sabe? Aqueles gols que a bola sobra dentro da área. Geralmente ele é um cara que tem presença de área realmente, ele consegue ficar naquele lugar em que a bola sobra mesmo, para ele, em tese. Nós estamos falando aqui, claramente, das características do jogador. Eu não estou falando, por exemplo, se ele executa muito bem isso. Podemos abordar isso daqui a pouquinho, né? Mas é um jogador, por exemplo, que tem que fica na sobra e realmente pega essa bola aí, que acaba sendo reboteada ali dentro da área. Em geral, está no lugar certo ali dentro da área para colocá-la dentro do arco. E aí faz aqueles gols que são feios, mas que são importantes. É também um jogador que tem uma certa velocidade. Quando ele rompe de fora do campo, costuma vencer na disputa, né, na corrida, vencer os zagueiros. Sobretudo quando os zagueiros estão também muito adiantados, ele costuma ter uma boa performance contra os zagueiros nessa situação aí. É um jogador que também, de certa forma, frequenta ali o espaço fora da área, mas em geral não é um jogador de associação. É um jogador que consegue, por exemplo, implementar uma correria muito grande ali, até chegar dentro da área e até chegar a uma situação favorável para o remate. Mas, por exemplo, não é um jogador para uma associação legal. Não é aquele tipo de jogador que, quando você estiver naquela situação do Palmeiras a pressionar o adversário, né, com muitos jogadores ali naquele setor, ali no entorno da área, o Marcos Vinícius não costuma ser este centroavante que qualifica muito esta associação ali com outros jogadores nesse setor. O Marcos Vinícius é aquele tipo de centroavante que há alguns jogadores, vamos lá, há alguns jogadores que você
olha para ele correndo dentro de campo, e o Marcos Vinícius às vezes corre estranho. Você olha para ele dentro de campo e você fala, pô, esse cara aí é um jogador muito inteligente. Ele dá um toque na bola e você fala, pô, aí tá um jogador inteligente. Ele se desloca, ataca no espaço e fala, pô, olha como esse jogador conseguiu atacar esse espaço de uma maneira tão interessante. Esse jogador realmente tem muita inteligência. E esse tipo de jogador costuma se associar muito bem com outros da equipe, sobretudo outros que são inteligentes como ele, né? Há, contudo, alguns jogadores que não parecem ser muito inteligentes, sabe? Tem dificuldade para associar. No Palmeiras, a gente tem o Rony, que parece definitivamente não ser um centroavante inteligente. Ele marca os gols dele ali, mas inteligência parece que ele não... Futebolística, né? Para não ficar ofendendo, né, a pessoa do Rony, né? Evidentemente. Não parece ter inteligência futebolística, né? Aliás, o Rony é o rei da furada, né? O cara que mais fura no futebol do planeta Terra é o Rony. Que faz seus gols, mas também fura com a beleza. Todo jogo ele fura pelo menos uma. Né? O Marcos Vinícius é um jogador que não fura como o Rony. Não é fácil encontrar alguém que fura tanto como o Rony, né? Mas ele tem do ponto de vista da inteligência futebolística, parecem ser bem parecidos, né? Embora ele tenha um cacoete de centroavante, que definitivamente o Rony não tem. O Rony não é centroavante, tem que parar de ser usado como centroavante. Isso é uma ofensa até para a torcida e para a equipe do Palmeiras, né? O Marcos Vinícius, sim, é um centroavante. O Rony não é um centroavante. O Palmeiras, portanto, estaria contratando um centroavante. O Navarro era centroavante de Josa? Não, ele não era um centroavante. Aliás, né, fez 2 gols aí, parabéns ao Navarro. Tomara que faça muito mais, mas ele não é centroavante também, né? Bom, então o Marcos Vinícius seria um centroavante. Agora, a questão é um centroavante interessante? Seria de fato um centroavante interessante para o Palmeiras? Como é que joga? Como é que executa essas características que ele tem? De 9, o tal do Marcos Vinícius. Olha, ele passou por clubes inexpressivos aqui no Brasil, enfim, na sua carreira mesmo como jogador de time profissional. Evidentemente tem ali algumas passagens interessantes pela base, né? Como sabemos. Agora, quando ele vira jogador profissional, ele passa por times inexpressivos. Aí é contratado pelo time do Real, lá de Portugal, um time bem pequenininho, bem meia boca, um time lá das divisões intermediárias lá do futebol português, um time que tem um estádio que cabe 3.400 pessoas apenas, né? Aí ficou lá, tal, enfim, aquela coisa, aí numa temporada fez muito gol por essa equipe e chamou a atenção do Napoli. O Napoli o contratou e o Napoli se arrependeu, começou a emprestá-lo para todo mundo. Foi emprestando ele para um lugar, para outro, tal, enfim, nunca dava certo. Emprestava com opção de compra, não funcionava, ninguém queria comprar. Aí o Napoli o empresta para o Mônaco. E no Monaco ele não consegue também jogar bem. Mas eu não sei por quê, ninguém entende até hoje no mundo por quê. O Benfica identificou que o Marcos Vinícius jogando no Mônaco seria um jogador interessante para ser contratado. E o Benfica o contrata junto à equipe do Napoli por 17 milhões de euros, né? Provavelmente o Benfica achava que esse jogador poderia se construir muito mais. O Benfica logo percebe que, no mínimo, ele precisava ser emprestado, que ele não era jogador para fazer parte do elenco ali durante muito tempo. Depois, inclusive, uma boa temporada, né? A primeira temporada dele é muito boa, mas depois o Benfica identifica que não tá rolando, começa muito boa a temporada e vai emprestando ele. Ele acaba sendo emprestando, vai parar no PSV Eindhoven, né? E no PSV Eindhoven ele tem 6 gols, as fontes falam em 7, mas na verdade o que eu calculei são 6 gols, né, em mais de 20 partidas, em 21 partidas. E o técnico do PSV, em geral, ele costuma tirar sempre o Zahavi, ele muda muito os atacantes, né, durante todos os jogos. E na maior parte das vezes, muda inclusive no intervalo. Então sai o Zahavi e entra o outro centroavante. O centroavante que está na reserva é quem? É o Marcos Vinícius, né. O curioso, então ele sempre entra nas partidas, só que ele tem apenas 6 gols em 21 jogos. Agora o curioso disso aí é que nas partidas em que não joga o Zahavi, o técnico do PSV não coloca o Marcos Vinícius de titular, né? Isso é interessante. É muito curioso, porque se é o jogador, por exemplo, para substituir o Zahavi, quando o Zahavi não pode jogar, ele deveria colocar o centroavante que ele tem ali no lugar do Zahavi. No entanto, ele improvisa um jogador de centroavante, mas não usa o Marcos Vinícius. Vai entender, né? Será que é louco o técnico do PSV? Ou será que ele não confia realmente no jogador brasileiro? Agora, você não confia porque ele coloca, todas as partidas coloca o Marcos Vinícius para jogar. Bom, a explicação para isso talvez venha do fato de que é um jogador que de fato tem velocidade e que quando pega defesas cansadas consegue ter uma certa vantagem. Quando ele começa a jogo nem sempre ele costuma apresentar o mesmo futebol. Deve ser essa a explicação, porque é estranho, porque em geral. E outra coisa, quando ele coloca... ele não coloca o Marcos Vinícius no lugar do Zahavi, quando o Zahavi não pode jogar, ele improvisa um outro jogador. E aí quando esse jogador é retirado da equipe no segundo tempo, quem não entra no lugar desse jogador? O Marcos Vinícius. Realmente é uma coisa bem complicada de entender. É um jogador que, na minha opinião, assim, é muito caro. O Palmeiras começou a buscar jogador desconhecido, basta ser brasileiro, né? Está perdido na Europa, lá em Portugal, lá na França, lá na Conchinchina, gente, lá no Laos.
né? Lá do Brunei, né? Lá na Birmânia, né, gente? Enfim, basta estar nesse jogador, é Myanmar, Josa. Não é mais Birmania, mudou. Enfim, basta estar lá na Myanmar, né, que, enfim, lá em Yangon, né, capital da Birmania, né, que, lá em Vientiane, capital do Laos, jogando lá, que os caras fazem o quê? Vão lá e identificam o jogador. Esse cara é bom. Lá em, sabe, Bandar Seri Begawan, capital do Brunei, né, tá jogando lá, busca o brasileiro lá em Bandar Seri Begawan, a capital do sultanato, gente, é isso mesmo, o país tem sultão, dois países têm sultão, né, Brunei e o sultanato de Oman, lá no Oriente Próximo, enfim, lá no Oriente Próximo, lá, também no Oman, se tiver um brasileiro lá que marca os golzinhos, o Palmeiras vai se interessar. Ou coisa esquisita, gente. Ou coisa esquisita, ou gestão incompetente e estranha, porque não é só incompetência, por que esses nomes aparecem no Palmeiras? Ao que isso tá ligado? Será que tem relação promíscua com o empresário? Isso não é uma coisa comum no futebol brasileiro, né? Dirigentes do futebol brasileiro não costumam ter relações promíscuas com empresários. Por que logo do Palmeiras teria, não é isso, minha gente? Enfim, não sei se é isso, portanto, porque isso é uma coisa que nunca acontece no Brasil, né? Os dirigentes brasileiros jamais têm essas relações estranhas, esquisitas com empresários, né? Não tem, então, evidentemente que os dirigentes do Palmeiras também não teriam essas relações estranhas, esquisitas, promíscuas com empresários de jogadores. Então, claramente que não é isso, né, gente? Então, não sei, deve ser competência mesmo, os caras identificam a qualidade do jogador que ninguém mais no mundo vê. Agora, não é esse o ponto. O ponto é, vai contratar o cara, de repente tudo bem, mas por 10 milhões de euros, 6 milhões de euros no jogador, que é reserva do PSV. Quem é mais time, PSV ou Palmeiras? Pera lá, não dá pra comparar. Verdão não dá pra comparar com o PSV, né? Verdão muito acima, né? Aí esse jogador que é reserva vai servir para o Palmeiras, é isso? É o centroavante. O Palmeiras tem que contratar um jogador definitivo para essa função. Depois de tanto lenga-lenga, gente, esse jogador que tem que chegar tem que ser um jogador de verdade, um centroavante de verdade. E não uma aposta, gente. Não um jogador que... A tal da Leila falou que não vai contratar aposta. É porque o Navarro não é aposta, né? O Navarro não é aposta, não é. Mas ela não vai contratar aposta. Vai contratar jogador para chegar e detonar. E vai buscar um jogador que tem uma outra característica que, até por causa dessas características, não deveria ser contratado. Qual é a característica, Josa? É um jogador de altos e baixos. É um jogador que tem temporada que faz gols. Na verdade, ele tem algumas temporadas aí que são ridículas. Pensa o adjetivo, ridículo. Pensa outro, não tem, é ridículo. E tem temporada que ele faz lá os golzinhos dele. Né? Então isso sugere o quê? Isso sugere, para minha experiência de olhar para jogador na América Latina em especial, que é um jogador que precisa de um ambiente muito receptivo para funcionar. O que é isso? Não é um ambiente receptivo muito legal, não sei o quê. São os elementos de recepção no clube precisam atuar para que este jogador, por exemplo, se adapte. Então ele, de repente, tem um problema de ser introspectivo. Então o clube está preparado para isso. De repente é um jogador que não sabe chutar com o pé direito, ele chuta bem com o pé esquerdo até, né? Então, de repente, o clube tem ali uma equipe falando, a gente vai trabalhar isso aí. Esses são os elementos de recepção que eu falo, né? Então, na verdade, um jogador desse requer, por exemplo, que exista esse tipo de trabalho. No Palmeiras não tem, né? Então, de novo, e o tal do perfil jovem? Esse perfil não pode ser um jogador de 6, 7, 8, 9, 10 milhões de euros. Até porque, vamos lá, os 27 anos já não deveria ser o perfil. Mas se for na cabeça lá da Leila Pereira, né? Aí então seria, portanto... Então, ainda assim, seria um jogador, né? É muito caro. O Palmeiras, em tese, deveria buscar esses jogadores muito bons e desconhecidos, na verdade, né, para gerar uma grana interessante e também fazer muitos gols pelo time. Mas tem uma equipe no Palmeiras para buscar esse jogador? Não tem, porque essa equipe não pode ser qualquer um. Tem que ser gente muito boa, muito fera mesmo, para buscar no mercado esses jogadores que ninguém busca. O Palmeiras deveria ser muito mais eficiente nesse sentido do que os clubes europeus. Se é para ter perfil jovem e tal, então tem que ter uma equipe muito forte e tem que ser melhor do que os europeus no recrutamento, descoberto e recrutamento desses jogadores na América Latina em especial. Na África também, mas a África... Gente boa não sabe, por exemplo, recrutar jogador na África, quem dirá o Palmeiras, né? Então não tem essa equipe montada. Então tudo lenga-lenga da Leila Pereira. Quando ela falou, por exemplo, que ia buscar, não sei o que, até agora não está trabalhando em nada, nem um pouco por isso. O Marcos Vinícius é um jogador que pode chegar, né, pode realmente render, pode até fazer muito sucesso no Palmeiras, mas em tese é um erro essa contratação. Em tese é um erro, e é estranho, é muito estranho de novo. É mais um nome esquisito aparecendo no Palmeiras. É um nome esquisito que faz gols, tudo bem, ok, faz os golzinhos lá, de repente até dá certo. Se chegar, vão torcer para dar certo, mas é estranho. É estranho. E as coisas estranhas, esquisitas, têm sido, né, uma marca dessa gestão da Leila Pereira, na equipe do Verdão, né? Então, Marcos Vinícius, se chegar, vamos torcer para dar certo, mas em tese,
né? Eu não vou nem falar a palavra, porque os torcedores do Palmeiras que falam, de repente vão falar que eu tô xingando o jogador, mas vamos lembrar do meu amigo Vessuti, né? Ele chamaria de B-A-G-E-G-R-E, né? Tal. Seria mais um desses? Não sei. A gente vai torcer se chegar para dar certo no Palmeiras e ser um belíssimo jogador para o Verdão. É isso.